Com esse trecho de hoje, termina o capítulo 18 de São Mateus, que é o chamado discurso sobre a igreja, onde Jesus dá várias recomendações importantes para a vida em comunidade. Lembram-se, sábado passado, falava da correção fraterna, a importância da gente, quando o irmão pecar contra a gente, em vez de sair falando para todo mundo, fala para o irmão. Lembram? Tá bom. Hoje, outro aspecto fundamental, porque na comunidade somos pecadores, o que mantém a comunhão é a capacidade de perdoar. Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes? Todos nós sempre colocamos um limite, no amor. E o Pedro aqui deu uma exagerada, porque diz que na tradição judaica, o máximo de vezes que você poderia dar de oportunidade para alguém, de perdão, era 3 vezes. 3 vezes. Pedro exagera e fala, até 7 vezes. 7 significa sempre. Cristo fala, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, absolutamente sempre. Se 7 é igual a muito, 70 vezes 7 é igual a muitíssimo. Sempre. E Jesus vai contar, e esse 70 vezes 7 faz uma alusão a uma passagem do Gênesis, lá no capítulo 4, quando Caim mata Abel, seu irmão, o primeiro homicídio da humanidade. Na verdade, um fratricídio, homicídio de um irmão com outro. Pois bem, no final daquele capítulo 4, aparece um fulano violentíssimo, chamado Lameque. Ele fala, eu matei um homem que esbarrou em mim, eu matei uma criança por um arranhão. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. Ou seja, a violência no máximo grau. Jesus pega isso, que era conhecido do povo, a vingança, a violência sem limite, e coloca essa medida no perdão. 70 vezes 7. E conta uma história, uma parábola, que é muito sugestiva, como todas as parábolas de Cristo, elas são maravilhosas. Aliás, esse tema do perdão, eu estava lembrando de São João Paulo II, quando levou aqueles tiros, foram 2, na praça de São Pedro, por aquele turco, E no caminho para o hospital, ele foi dizendo, eu perdoo de coração o irmão que atentou contra a minha vida. Para fazer isso, irmãos, tem que ter muito Espírito Santo, muita humildade, porque o orgulhoso, o soberbo, nunca perdoa. Mas o Papa sabia perdoar, sabe por quê? Porque Deus deu a graça para esse Papa de reconhecer, era tão humilde que se confessava toda semana. Toda semana o Papa experimentava a alegria de ser perdoado. Por isso, quando teve que perdoar, não foi difícil para ele. Aliás, depois que ele sarou, ele foi visitar o fulano na cadeia. Quem faria isso? E o Águica só queria saber como é que ele não morreu, porque era um atirador profissional, daqueles que não costumam errar.
E dizem os médicos depois que foi por um tris, tanto que o Papa era no dia de uma festa mariana, 13 de maio, aparição em Fátima. E o Papa levou depois a bala e colocou aos pés da Virgem Maria em Fátima, porque ele atribuiu a sua sobrevivência, era para ter morrido, a Nossa Senhora. O lema dele era totus tuus, todo teu. E Maria protege aqueles que são dela. Tá bom. Mas então, voltando para a parábola, essa parábola é maravilhosa. É o melhor comentário que existe, essa parábola, do 5º pedido do Pai Nosso, que nós daqui a pouco vamos rezar. Nós vamos dizer: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é assim que nós falamos? Pois bem, hoje eu li um negócio lindo sobre isso. Cada vez que você e eu rezamos essas palavras, nós estamos assinando a nossa salvação ou a nossa condenação. Quando que eu estou assinando a minha salvação? Se eu peço perdão a Deus, que me perdoe como eu perdoo. Se eu perdoo, eu posso ter certeza que Deus me perdoará sempre. Mas se eu tenho a cara de pau de pedir a Deus perdão e guardo mágoa e odeio quem me fez uma injustiça e não perdoo de coração quem me magoou, eu estou assinando a minha condenação. Nunca me esqueço, o padre Guerra, padre da nossa diocese, que agora é da minha comunidade de Orlândia, é itinerante lá no Ceará. E ele, um dia, estava meio em crise com uma pessoa, e ele contou, ele falou: quando eu começo a rezar o Pai Nosso e chega nessa parte, eu engasgo e não consigo ir para frente, porque eu não estou a fim de perdoar, e eu estou dizendo para Deus: olha, me perdoa assim como eu perdoo o outro. Eu não estou a fim de perdoar, eu estou dizendo para Deus: não me perdoe. Tá bom, irmãos, mas aqui o segredo dessa parábola é muito simples. Esse primeiro devedor era um alto funcionário. Aqui fala que ele devia uma enorme fortuna. Dei uma conferida na Bíblia de Jerusalém e vai dizer quanto era essa enorme fortuna. 10.000 talentos. Um talento era uma moeda de ouro que pesava 34 quilos. Algum fulano fez as contas e está na Bíblia de Jerusalém, 174 toneladas de ouro. Uma quantia, Jesus usou uma quantia exorbitante, astronômica, impagável. Esse cara tem a coragem de dizer: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Sabe quando que ele pagaria? Fizeram as contas, seria o trabalho a diária, precisaria 250 anos trabalhando todo dia para poder pagar essa conta. Ou seja, impagável. Sabe quem é esse devedor? Sabe quem é? Eu e você. Essa é a nossa continha. Alguém vai dizer: padre, você está exagerando. Eu não sou tão ruim assim, não. Imagina. Esse homem não tinha consciência da sua dívida. Tanto que ele saiu, o companheiro dele devia 100 denários. Um denário é uma diária. 100 denários, 3 meses de salário. Esse sim podia, com prazo, com as férias, o 13º,
dava para ele pagar tranquilamente, mas o primeiro, jamais. Então, irmãos, espero que Cristo nos ilumine, porque enxergar os próprios pecados é uma das maiores graças que uma pessoa pode ter na vida. Dizem os padres do deserto, aquele que enxerga seus pecados é maior do que aquele que ressuscita os mortos. Aquele que enxerga os seus erros é maior do que aquele que vê os anjos. Pouquíssima gente via os anjos ver. Padre Pio era um desses que via. Tá bom, mas ele se achava um grande pecador. Porque vai ficar, se eu tiver consciência do tamanho da minha dívida, todos os meus atos de egoísmo, de orgulho, todos os julgamentos que eu fiz dos outros, todas as vezes que eu fui mesquinho, que eu fui avarento, todas as vezes que eu fui preguiçoso, todas as vezes que eu pensei mal dos outros, que eu falei mal dos outros, todas as vezes que eu abusei da sexualidade, se eu pensar e for colocar no papel, eu vou ver que a minha dívida não é tão pequenininha assim como eu penso. Essa dívida impagável foi perdoada. São Paulo diz que Cristo destruiu na cruz a duplicata, o documento que da nossa dívida. Essa dívida impagável, Cristo rasgou, destruiu na cruz. Por amor, só perdoa quem ama. O perdão é a maior prova de amor. São Paulo, que foi perseguidor dos cristãos, que prendia, que segurou a roupa daqueles que apedrejaram Santo Estevão, que fez muita injustiça, o dia que ele caiu do cavalo, o dia que Cristo ressuscitado apareceu para ele na estrada de Damasco, ele se sentiu tão agradecido, ele experimentou, falou, mas como? Não só ele me perdoa, mas está me chamando para anunciar o seu nome, para ser uma testemunha, um apóstolo. Eu que destruí a igreja, agora sou chamado a construir a igreja, a edificar a igreja com o testemunho, com a vida. Isso. Tinha uma gratidão, um amor por Cristo. Falava, a minha vida presente na carne eu a vivo, na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por isso ele dizia, Cristo morreu para que aquele que vive não viva mais para si, mas por aquele que por ele morreu e ressuscitou. Por isso que a segunda leitura diz, ninguém de nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Irmãos, isso é um inferno, viver para si, viver no egoísmo. Se eu vivo para mim, eu não enxergo o outro, eu nunca vou amar o outro, nunca vou servir o outro, nunca vou me doar ao outro. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Irmãos, porque Cristo pagou por nós, pela nossa vida, pela nossa salvação, pelo nosso perdão, Ele pagou um preço muito caro. Derramou seu sangue para que eu fosse perdoado. Como é que eu posso colocar na cadeia aquele que me deve? Uma ninharia. O pecado dos outros, por maior que seja, é muito pequeno frente ao meu pecado. Isso é o que diz o Evangelho, não sou eu. Então, irmãos, uma palavra que nos convida à misericórdia, ao perdão, né? O julgamento final será sem misericórdia para quem não teve misericórdia. E aqui fala, assim meu Pai fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Não é aquele perdão, não, eu te perdoo, mas não olha mais na minha cara.
eu te perdoo, mas não passa mais na minha rua, ou seja, não perdoou. O sinal de que a gente perdoou alguém é quando você consegue lembrar da pessoa ou do fato sem ficar com raiva. Aí é sinal que Deus te deu a graça de perdoar. Irmãos, e às vezes nós ficamos muito focados no perdoar e esquecemos de pedir perdão, porque muitas vezes não é só o outro que me ofendeu, que me magoou e que me fez mal. Eu também. E como é difícil, como nos custa, como que nosso orgulho tantas vezes nos impede de pedir perdão. Tá bom, irmãos, nós vamos celebrar aqui o mistério da morte e da ressurreição de Jesus. Aquele que morreu dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse Deus ressuscitou. Você quer ressuscitar com Cristo? Perdoa de coração quem te magoou. Ah, mas é muito difícil. Começa rezando por aquela pessoa que te magoou. Começa rezando. A oração pelo inimigo abranda o nosso coração. Rezar pelo outro é uma forma de perdoá-lo. E depois, irmãos, o perdão não pode ser uma coisa só teórica, tem que ter um gesto, né? O perdão tem que se manifestar em alguma coisa, tem que ser dito, né? Tem que ser manifestado com um gesto. Oxalá Deus nos conceda essa graça, porque nós vamos daqui a pouco receber o corpo de Cristo, o corpo do humilde, o corpo daquele que perdoou a nós todos e que quer nos dar essa graça. Porque, irmãos, aquele que não perdoa carrega dentro de si um peso muito grande. E hoje estamos rezando aqui por vários irmãos falecidos nessa semana, e eu lembrava aqui da primeira leitura, que diz: lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Lembra-te do teu fim, da tua morte. Irmãos, depois de morto não dá para perdoar mais ninguém. Eu só posso perdoar enquanto eu estiver vivo. E para nós cristãos católicos, a gente tem uma vida só. Me desculpem os meus irmãos espíritas, mas não vou nascer de novo. Uma chance só. Essa vida breve, pequena que nós temos, decide a nossa eternidade. É agora. Por isso aquele que também, tá bom, padre, mais para frente, quando eu tiver velhinho, aí eu pego no terço, aí eu vou pensar de fazer as pazes, de perdoar. Tá bom, mas quem disse que você vai chegar lá? Quem diz? Quem que sabe o dia da sua morte? Ninguém sabe, está na agenda de Deus, só lá. Agora, por isso, um rabino dizia: converte-te um dia antes da tua morte. E o discípulo falou: tá bom, rabino, eu gostei do conselho, mas como é que eu vou saber que dia que eu vou morrer? Converte-te hoje, porque você pode morrer amanhã, né? O hoje, irmãos, é a única coisa que nós temos. O ontem não volta. O amanhã não pertence a nós. O que você tem, o que eu tenho? Hoje. Hoje. Aproveitar. Porque Deus passa. E se você acredita e fala, é verdade. Senhor, me ajuda. Me ajuda a aproveitar. Enquanto eu estou vivo, fazer as pazes com o meu companheiro. Né? Porque eu quero que o Senhor me dê sempre a paz. Eu quero sempre ser perdoado. Eu preciso perdoar de coração. Ou pedir perdão também, se eu magoei alguém, né? E esqueci e está perdido por aí. Tá bom.